Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. O Ibovespa fechou na sua máxima histórica, chegando a ultrapassar os 136 mil pontos durante a sessão de ontem. Nos últimos 2 meses, nossa bolsa valorizou quase 14%. Em dia de apetite a risco, muitos fatores contribuíram para esse rally dos ativos brasileiros. Externamente, em dia de agenda esvaziada, prevaleceu o bom humor às vésperas de Jackson Hole, com os investidores apostando em um corte de juros garantido pelo Fed. O dólar e os juros futuros longos caíram, mas os curtos e as bolsas subiram. A notícia dada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos de que Israel aceitou a proposta de cessar fogo em Gaza também foi muito bem recebida. Isso ainda não alivia a situação por completo, porque o Hamas também precisa dizer sim, mas já traz uma calma importante. Quem acabou sofrendo com isso foi o petróleo, que segue sendo bem impactado pela fraca demanda chinesa. Mas enfim, não foram todas as commodities que sofreram. Vimos uma pernada boa das metálicas, que impulsionou a Vale com a apreciação do minério de ferro. No Brasil, o grande destaque foram as falas do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que provavelmente será o próximo presidente do BC. Ele voltou a reforçar o posicionamento de que todas as opções estão na mesa e que tudo depende dos dados. O trabalho deles é zelar pela meta de inflação, que hoje tem uma assimetria altista e expectativas desancoradas que incomodam. Nesse contexto, deixou claro novamente que o Copom está disposto a subir juros caso seja necessário. A ponta curta do DI subiu, mas foi uma alta bem pontual. Quase todos os outros trechos fecharam em queda. Isso porque um cenário externo com corte de juros, menor risco geopolítico e valorização das commodities tende a beneficiar as moedas emergentes, ainda mais se o país está sinalizando uma possível alta de juros. Na mínima, o real chegou a tocar os 5,37 contra o dólar. No fim do dia, perdeu um pouco fôlego, mas mesmo assim valorizou 1%, a 5,41. Esse foi mais um dia daqueles que deixou um sentimento de que poderia ter sido ainda mais, se não fosse a alta expressiva do iene japonês e o desmonte de carry trade. De toda forma, nossa moeda acumula cerca de 4% de valorização em agosto. Em Brasília, o dia foi bem tranquilo. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou que vão usar todos os instrumentos para cumprir a meta de resultado primário desse e do próximo ano, mas que ainda não é possível antecipar se veremos uma restrição maior no próximo relatório bimestral. Só lembrando, ele será divulgado em setembro e seria fundamental vermos uma contenção de gastos na avaliação de receitas e despesas do governo federal. Já o projeto de lei orçamentária anual deve ser encaminhado ao Congresso no próximo dia 30. Para hoje, a agenda segue bem modesta. Nos Estados Unidos, falam alguns representantes do Fed. Já aqui, o grande destaque é o encontro de membros do STF com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A ideia é tentar encontrar um acordo sobre a execução das emendas impositivas. Outro dado interessante é o índice de preços ao consumidor do Canadá, país vizinho e com um ciclo econômico parecido com o dos Estados Unidos. Após 2 meses de alta nos preços, o foco é ver se teremos uma terceira pressão inflacionária no CPI. A expectativa é de um aumento mensal de 0,5%, com uma leve queda anual para 2,6%. Isso provavelmente terá pouco impacto sobre a política monetária deles, que está inclinada a seguir afrouxando, mas uma leitura mais forte pode colocar em xeque essa estratégia. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!